É um prazer tê-los todos aqui neste primeiro simpósio de neuromodulação. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. O simpósio de neuromodulação é um evento que foi realizado aqui pela Associação Paulista de Medicina de Mojimirim, pela NeuroH22 e pelo Hospital 22 de Outubro e pela Psiquiatria do Hospital 22 de Outubro, e conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim e da empresa MegVenture. Então, como profissionais especializados na área, vamos entender um pouco mais sobre os principais tratamentos existentes na área de neuromodulação não invasiva e as suas principais indicações e resultados. Então, desejo que vocês aproveitem bastante. Terão alguns momentos de dúvidas, que se alguém quiser fazer algumas perguntas. Vão ter alguns momentos aqui de prática, onde a gente vai mostrar mais ou menos o funcionamento de alguns aparelhos. Então, para essa primeira palestra, com a palestra Novidades, às vezes chocam, às vezes neuromodulam. O que diz o estudo sobre estimulação magnética transcraniana e eletroconvulsoterapia? Então, chamo o Dr. Elias Ajub, médico psiquiatra pela Unesp, especialista em neuromodulação pela USP, sexualidade humana e dependências químicas, Unifesp, presidente do Centro de Estudo Psiquiátrico Américo Bairral, coordenador do Núcleo de Tratamento Psiquiatria Intervencionista do Hospital 22 de Outubro, coordenador do Instituto da Mente e Neuromodulação Não Invasiva, em Mojimirim, e presidente regional da APM de Mojimirim. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecer a Gilson pelo convite, pela realização desse evento. Que sucesso, que bom que estamos aqui no Centro Cultural. Sinal de que nosso engajamento foi... Muito obrigado, Tânia. Que nosso engajamento foi bacana. Que bom tê-los aqui. Vou continuar um pouquinho me apresentando agora também em nome do 22 de outubro. A gente teve agora nossa eleição, então estou vice-presidente do 22 de outubro também, e é o 22 de outubro que deseja desenvolver esse evento em parceria com a APM, Associação Paulista de Medicina, com a Neuro 22, o serviço de neurologia, de neurofisiologia, chefiado pelo Dr. Adilson, que acontece também no 22 de outubro, o serviço de psiquiatria do Hospital 22 de outubro, onde a gente tem a psiquiatria intervencionista. O que é intervencionista? É que faz intervenção. Antigamente não tinha isso. A psiquiatria intervencionista é um campo novo em que o psiquiatra também faz alguns procedimentos, e esses procedimentos têm relação com o resgate de sintomas dos pacientes. Vários deles já existem. Eu vou falar de alguns aqui que vocês talvez não estejam familiarizados. Alguém já ouviu falar de VNS? Estimulação do nervo vago. Implanta um eletrodo marca-passo no pescoço do sujeito para poder dar estímulos para um nervo, décimo par craniano, nervo vago, fazer com que isso tenha respostas inúmeras possíveis. Estimular DBS, Deep Brain Stimulation. Você abre a cabeça do sujeito e coloca lá dentro um chip, implanta um sistema, um dispositivo que vai emitir sinalização elétrica de alguma maneira para conseguir ajudar a fazer o quê? Ou estimular, ou então inibir determinadas áreas e circuitos do nosso cérebro. Faz sentido? Bom, hoje nós não vamos falar sobre essas que eu acabei de mencionar, mas para vocês terem ideias, essas são estratégias validadas para que se trate de depressão resistente ao tratamento. VNS e DBS, implantar dispositivos. Então, o futuro da neurocirurgia e da psiquiatria provavelmente se encontrarão em breve. Olha só que interessante. Mas, hoje nós vamos falar então sobre... Para onde eu aponto aqui? Será? Ok.
Então quando eu estiver aqui, ó, se eu fizer assim, eu consigo tirar o projetor de mim. Pessoal, então eu vou falar aqui sobre o que a International Modulation Society, a Sociedade Internacional de Modulação, vai trazer para a gente como definição do que é neuromodulação. Neurocabeça, neuromodulação. É a alteração da atividade dos neurônios, atividade nervosa, através da entrega de estímulos elétricos ou eletromagnéticos, ou estímulos luminosos, ou agentes químicos, de maneira que eles vão alcançar locais específicos no sistema nervoso. Ok. A gente tem aí um grupo, esse slide aqui foi de um artigo que foi publicado em 2018, a gente tem outras técnicas, mas entre as técnicas de neuromodulação, nós temos aquelas que são não invasivas, acho que se interessa bastante gente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. Conta pra mim quem aqui é psicólogo, por favor. Quem é enfermeiro? Médicos? Fisioterapeutas? Fono? Quem que eu não chamei? Estudantes. Sempre. Tá bom. Maravilha. Então a gente tem aqui, eu imagino que para a maioria de vocês as técnicas que são não invasivas têm algumas vantagens, concordam? O que é ser não invasivo? Eu não vou abrir a cabeça do sujeito, eu não vou instalar nada no pescoço dele com um bisturi. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar como técnica não invasiva, olha, EMT, estimulação magnética transcraniana. Vou trazer aqui daqui a pouquinho um aparelho para vocês verem e a gente vai fazer essa demonstração. Que mais? TDCS, que é a estimulação elétrica por corrente contínua. Gente, o aparelhinho de estimulação elétrica de corrente contínua é do tamanho desse celular, assim. Isso é um aparelho de estimulação elétrica por corrente contínua. Então, um aparelhinho simples como esse, instalado no córtex, vai poder trazer uma série de vantagens que a gente já vai falar em alguns instantes. A gente tem algumas técnicas que são minimamente invasivas, tipo pegar um acesso venoso, colocou um sorinho ali enrolando. Esse é o tipo de invasividade da técnica. ECT, eletroconvulsoterapia, vamos falar dela. MST, que é magnetoconvulsoterapia. Então é provocar, nesses dois tipos de técnica, uma rápida crise convulsiva, uma convulsão mesmo, controlada, de alguns segundos, capaz de dar um reset no cérebro do indivíduo. E isso melhora sintomas que não melhorariam com nenhum outro tipo de tratamento. Bom, e nós temos as técnicas que são mais invasivas, eu mencionei no começo da conversa, DBS, que é o Deep Brain Stimulation, é o chip dentro da cabeça do sujeito, e a VNS, que é a estimulação do nervo vago. Muito bem, olha aqui nesse desenho, a primeira é, quando vocês lerem TMS, é a mesma coisa que EMT, em inglês, Transcranial Magnetic Stimulation. Então, aqui a gente tem o cérebro do sujeito, vocês estão vendo ali o laser, né? No cérebro do sujeito, em cima tem uma bobina. Essa bobina magnética, ela é capaz de criar um campo magnético, e esse campo magnético, posso pegar, Gabriel? Esse campo magnético, se vocês lembram do terceiro colegial, eu não lembrava. Esse campo magnético cria uma corrente elétrica um pouquinho mais para frente, um pouquinho adiante, ali alguns centímetros à frente do... Obrigado. Essa é uma bobina do tipo figura de 8, isso mesmo, Gabriel? Essa duplo core, não, figura de 8. Ela é uma bobina que tem aqui, ó, no meio, um emaranhado de fios elétricos desse lado, um emaranhado de fios elétricos desse lado,
e vai passar uma eletricidade não pequena por esses fios. Isso gera um campo magnético. E esse campo magnético faz com que haja uma resposta ali longe. Eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouquinho, como é que isso vai se aplicar. Então, olha embaixo agora, ali na imagem, a parte do cérebro, ali embaixo. Passa um pouquinho, já vou usar de novo. Como isso impacta, do ponto de vista de afetar o metabolismo do cérebro, a maneira como o cérebro vai consumir glicose e oxigênio, vai de uma maneira mais profunda atingir o cérebro. E a TDCS, o aparelhinho que eu mostrei aqui na frente para vocês, a estimulação elétrica por corrente contínua, olha, são duas buchinhas que a gente coloca, duas localizações da cabeça, e essas duas buchinhas vão fazer o quê? Elas vão levar uma energia, uma eletricidade baixinha para o sujeito. Essa eletricidade, durante 20 minutos, vai causar alterações um pouquinho mais corticais e mais superficiais nessa parte do cérebro. A eletroconvulsoterapia vai colocar 2 eletrodos e vai dar uma energia mais potente e ainda mais profunda na região do cérebro que pega o córtex motor. O córtex motor é o lugar onde a gente, estimulando, vai gerar movimento. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês acontecendo. Gabriel já estava mostrando lá na frente, né, Gabriel? Então a gente tem o córtex motor como uma região de maior sensibilidade para que o indivíduo possa fazer uma crise convulsiva dando uma grande carga elétrica. Grande não, muito maior do que essa aqui que é dada pela estimulação magnética. Esse é um artigo muito interessante e saiu no British Medical Journal, um periódico muito respeitado. E basicamente o que eu queria trazer é que essas técnicas, ECT, estimulação magnética, a estimulação magnética por Theta Burst, que eu já vou explicar o que é, são técnicas seguras, bem toleráveis. Vocês sabem o que é tolerabilidade, gente? Olha, nós temos duas coisas importantes quando a gente oferece um tratamento para uma pessoa. Primeiro, a eficácia. Esse indivíduo tem que funcionar o tratamento para ele. Mas o segundo é a tolerabilidade. Isso tem que ser não tóxico para o sujeito. Aliás, eu gosto muito de falar para os meus alunos que quando a gente dá uma medicação, se for uma medicação para homem que está broxando e para mulher que está engordando, eles param de tomar sem pedir para a gente. Não, vocês não param mesmo? Então, a tolerabilidade tem a ver com isso. Tolerabilidade é a capacidade de eu tomar aquilo de maneira não vivenciar de uma maneira tóxica, de uma maneira desagradável para o meu corpo. Essas técnicas são muito bem toleradas. E a eficácia varia para os transtornos para que ela for indicada. Bom, rapidamente uma questão histórica aqui. A gente teve Tales de Mileto em 600 a.C. começando a falar dessa tal eletricidade. A gente teve, olha, logo no começo do primeiro século depois de Cristo, em 46, os escribônios largos colocando peixes elétricos, peixe torpedo, para tratar cefaleia, dor de cabeça da turma. Olha que interessante, gente. Isso no século I. Em 1600, 1700, a gente tem vários outros nomes do magnetismo, da eletricidade. Benjamin Franklin, que vocês conhecem. A gente tem, ali nos anos 1700, o Luigi Galvani, que é o que deu origem ao termo galvanização, que vocês também conhecem. O Alexandre Volta desenvolve a pilha, a primeira pilha. Em 1800, o Alexandre Volta é o que deu o nome do volt, a unidade de medida dentro do estudo da eletrostática. A gente tem em 1830 a descoberta da indução elétrica pelo Faraday. Quando vai chegando nos anos 1800, gente, o que vai acontecendo? A eletricidade vira uma coisa que vai se popularizando a ponto de, por exemplo, testarem numa pessoa que tinha morrido
morrido por pena de morte nos Estados Unidos, um cientista foi lá e falou: deixa eu testar isso daqui. Assim que ele morreu, foram lá e deram um choque no abdômen dele, no tórax dele. E aí contraiu o diafragma, esse músculo que faz respirar. E eles estavam no germe, na origem do estudo do efeito da eletricidade sobre os músculos. Gente, usar eletricidade é uma coisa que, puxa, os fisioterapeutas estão cansados de saber que se usa eletricidade para poder modificar o metabolismo muscular e várias condições do músculo perifericamente. Mas e em termos de sistema nervoso central? O primeiro relato de aplicação de estimulação elétrica em cérebro humano vivo foi por Bartolo, lá em Cincinnati. E aí, a gente entra no fim dos 1800, começo dos 1900, nos anos de ouro da eletricidade. Nossa, propaganda, charlatanismo, gente não séria falando: olha, vibre seu corpo e faça-lhe bem. E aí achava que melhorava as rugas vibrando assim. Então tratava gripe e resfriado, reumatismo, gota, indigestão, dispepsia, problemas de pescoço e pulmão, dor de cabeça, tudo com aparelhinhos elétricos, mas que isso não era de fato uma coisa que resultava em eficácia, ainda que fosse bem tolerado. Aqui atrizes usando, fazendo bonito. E aí Charles Potts publica em 1910 usos práticos de eletricidade em medicina. A coisa começa a ficar séria no começo do século passado. E aí vem a eletroconvulsoterapia, esta estigmatizada. Uns 10 anos atrás, umas 12 anos atrás, lá no Instituto Bayhal, teve uma pesquisa e a gente levou os residentes, eles foram para a Avenida Paulista, em São Paulo, e perguntavam: viu, o que você acha sobre eletroconvulsoterapia? Vocês falam: eletrochoque? Ainda existe esse tipo de tortura no nosso país? No começo do filme da Nise da Silveira, a primeira cena é eles ficando muito chateados lá porque alguns pacientes sofrem lobotomia, dá uma picotadinha na parte da frente do cérebro do sujeito para poder acalmar, ou um outro procedimento que é ECT, e eles colocam os dois como se fosse o mesmo tipo de coisa. E ela, Nise, muito chateada, criticando esse tipo de método de tortura. Gente, não é. Temos aqui residentes, temos psiquiatras e candidatos. Se eu chegar lá precisando, por favor, me dá ECT logo, tá bom? Não atrasa esse tratamento para mim. Muito obrigado. A Dani está aqui, está sabendo também, já faz tempo. Camila. E a eletroconvulsoterapia, gente, não vou ficar muito, mas veio de um conceito que era o seguinte: a gente tinha pacientes com esquizofrenia, delírios, alucinações, e esses pacientes, por vezes, convulsionavam. E quando convulsionavam, tinha epilepsia, tinha algum problema, batia a cabeça e convulsionava. Por algum motivo estranho, esses pacientes melhoravam da esquizofrenia. Aí falaram: epa, espera um pouquinho. Uma crise convulsiva faz com que o sujeito tenha melhora de sintomas psicóticos. Cria-se uma ideia de uma dualidade, uma diferença de opostos que existem, e de um lado estaria a epilepsia, de outro lado estaria a esquizofrenia, porque o epiléptico, de alguma maneira, quando tinha uma crise, melhorava. Aí começaram a usar cânfora, óleo de cânfora, para fazer o sujeito convulsionar. E convulsionava, mas dava um desconforto horroroso. Depois, nos anos 30, mudaram esse tipo de paciente e usaram esses pacientes um outro tipo de medicamento que eles usaram, chamado cardiazol, e aí era horrível a sensação que a pessoa sentia e convulsionava. Sabe o que usava também? Usava insulina. Vocês se lembram de insulina? O tratamento com insulina fazia baixar tanto o açúcar no sangue que a pessoa convulsionava. E aí tinha também melhora de sintomas. Conheço uma turma aqui que conhece essa época, isso se praticava nos hospitais psiquiátricos
algumas décadas atrás. E aí, quando foi lá na Itália, Cerletti e Bini, no final dos anos 30, criam um aparelho elétrico para conseguir fazer a aplicação de estímulos elétricos em pacientes esquizofrênicos, para poder ter aquele mesmo tipo de convulsão, gente, que a gente já sabia, por conta da cânfora, do cardiazol, da própria epilepsia, que iria ter um potencial de tratar aqueles pacientes portadores de esquizofrenia. E então, olha só essas imagens do início do século, gente, da primeira metade do século passado, paciente recebendo um estímulo elétrico. Olha, nota que rapidamente já tira, porque é só um pouquinho de tempo que se oferece energia. E por alguns segundos a pessoa ali tinha uma crise convulsiva. Esse procedimento hoje em dia não se faz mais assim, gente. A pessoa chega no centro cirúrgico, oi, tudo bem, anestesista, tudo jóia? Não, tá tudo certo, sim. Tá em jejum? Aham, tô em jejum. Então tá bom, vou pegar a veinha aqui. Dormiu. E aí depois que a pessoa dormiu, faz um bloqueador neuromuscular, uma medicação que faz a pessoa não ter as contrações. E aí faz esse estímulo. A pessoa faz isso aqui, ó. E por algo como 20, 30 segundos, 40 segundos, a pessoa tem uma crise convulsiva, ela acaba. Por quê? Se dá o mínimo de energia necessário para isso mesmo. Tem uma titulação para poder chegar nessa energia. É assim que se pratica. Onde que se faz isso hoje em dia, gente? ECT? A gente se faz nas universidades, geralmente. O SUS não paga, porque é estigmatizado. Se faz no Instituto Bairral, aqui do lado, se faz na Unicamp, se faz aqui no Hospital 22 de Outubro, em Mojimirim, se faz na USP, na Unesp, em Ribeirão. Então, nesse tipo de técnica, a eletricidade vai atravessar o scalp para poder chegar ao cérebro e fazer uma crise convulsiva. Para que se indica ECT? Depressão resistente. Gente, não é o primeiro tratamento de nada, ninguém começa tratando com ECT. É para resistência. É que é muito melhor do que qualquer outro remédio para quando o indivíduo que tem depressão é resistente. Transtorno bipolar, em qualquer uma das fases, esquizofrenia, catatonia. Vocês já viram em filme catatonia? A pessoa está assim, alguém mexe nela, ela continua naquela mesma posição, flexibilidade séria. A pessoa morre de fome, gente, ela não come mais. Catatonia você tira com ECT, só com ECT. É impressionante. Transtornos mentais severos na gestação e puerpério. Gente, é muito mais seguro fazer ECT para uma grávida do que fazer remédio, tá? Síndrome neuroléptica maligna, que é um efeito colateral grave de remédio. Agitação psicomotora na demência e alguns sintomas da demência de Parkinson. Várias hipóteses explicam por quê, mas a verdade é que a gente não tem tanta certeza sobre todas essas hipóteses. Aqui, nomes de hipóteses, não é para nosso momento falar sobre cada uma delas, mas também as suas indicações, várias delas que eu já falei, principalmente depressão, esquizofrenia, catatonia. E a estimulação elétrica por corrente contínua, não vou me ater aqui, vamos ter mais conversas sobre isso. Tem uma corrente contínua, tem uma tensão elétrica, que vai ser constante, vai fluir. Tem uma corrente alternada, que pode ser mudando de lado. São jeitos de fazer a estimulação desse tipo. O primeiro estudo foi realizado fim dos anos 90, com TDCS, com indicações clínicas atuais, as mesmas da estimulação magnética, que eu vou falar agora, porém ainda com um pouquinho menos de evidência, mas promissor, e foco bastante em depressão, em desempenho cognitivo, TDAH, para as técnicas relacionadas à neuropsicologia, desenvolvimento cognitivo. Isso é muito interessante. Tem evidência em melhorar a sintomatologia negativa de esquizofrenia, e as indicações são consideradas fora de bula, mas não são contraindicadas, é claro. Eu quis falar rapidamente sobre isso, colocar esse estudo, que foi um estudo para tentativa de tratamento de sintomas negativos em esquizofrenia. Eu participei desse estudo, ele aconteceu nos 2019, mais ou menos, 18 talvez, lá no Instituto Bairral, junto com o grupo do professor Acioli Lacerda, e foi promissor o resultado dos pacientes esquizofrênicos que tinham aquele embotamento, aquela apatia.
ficavam mais animadinhos com esse tratamento com TDCS. Bom, em relação à comparação, ECT, destacar aqui uso hospitalar e TDCS. Não precisa ser uso hospitalar, tem até domiciliar. A gente tem um estigma grande com ECT. Uma das coisas que a gente está fazendo agora é transmitindo cultura, atualização, para vocês não serem vítimas de desinformação e estigma. E também a questão de que TDCS não tem esse estigma, é muito interessante nesse aspecto. A pessoa não tem preconceito, não. Perspectivas de implantes e uso de inteligências artificiais, Big Data, informações comparadas, e conseguir com isso que os softwares nos ajudem a individualizar a localização dos aparelhos, individualizar as doses, poder fazer isso de maneira combinada com intervenções cognitivas, fazer terapias cognitivas, estratégias de melhora de função executiva, treinamento de habilidades, junto com as estratégias de neuromodulação. Isso é o pulo do gato, minha gente. Isso é um futuro muito mais próximo do que vocês imaginam. E a gente tem no cérebro, pessoal, um conceito importante dos hubs, das centrais, parecido com as redes de internet. Nas redes de internet existe um lugar que centraliza aquela informação, são hubs. Quando a gente trabalha a estimulação magnética, quando a gente trabalha a TDCS, a gente está colocando algum tipo de energia naquele hub, naquela central de comando. E todos os circuitos que funcionam a partir daquele hub, a partir daquela central, vão ser modulados pelo nosso estímulo. A gente tem vários métodos de desenhar uma touca, porque a gente desenha uma touca para poder achar a localização exata do ponto que a gente quer estimular ou inibir no cérebro da pessoa. Aqui é a pessoa de touca, é uma touca de natação mesmo, e a gente desenha, baseado em métodos que podem ser diferentes, mas tem um. Esse é o crème de la crème da tecnologia, que é a neuronavegação. Doutora Adilson, temos neuronavegador aqui, não temos? Não temos ainda? A doutora Adilson vai trazer um neuronavegador ainda pra gente, vocês vão ver, o homem empreendedor. É você usar GPS no cérebro, gente. Isso é chique pra chuchu. E eu vou falar disso daqui a pouco, por isso que eu estou mencionando antes. Dá uma olhadinha aqui, gente, nessa comparação. Aqui eu tenho na TMS a maneira como a eletricidade se distribui para uma bobina de figure 8. Tá vendo que é mais profundo no meio e mais superficial dos lados? Enquanto a TDCS, o aparelhinho, ele vai ser mais superficial e muito mais globalizado, mais dissipado. Aqui, gente, em 1985, o ano que eu nasci, a estimulação, primeiro estudo publicado pelo Parker, falando sobre um aparelho de estimulação magnética. E aí, gente, o que acontece desde então? Essa técnica já está aprovada para uso clínico, aprovada por todos os órgãos regulamentadores. Esse pulso eletromagnético atravessa o scalp e a corrente elétrica, 3 centímetros ali para dentro, vai gerar ali dentro um estímulo nas células dos neurônios. A gente tem limitações, mas os efeitos adversos são mínimos. Gente, os efeitos adversos são mínimos mesmo. Dá uma olhada, esses são os elétrons passando pela bobina. A bobina está aqui. A maneira como os elétrons se movimentam é a corrente elétrica mesmo que está sendo movimentada ao redor da bobina. Então é por isso que se gera despolarização das membranas das sinapses lá no cérebro. A gente tem vários jeitos de fazer esses protocolos, gente. Esse protocolo pode emitir estímulos assim, ou pode emitir estímulos muito mais lentos. Então muda a frequência, muda a intensidade, muda se o tempo de intervalo entre um e outro porque fica um tempinho parado. E tudo isso vai determinar
O que são os protocolos de indicação para cada caso, gente? Risco de ECT, de estimulação magnética, existe? Existe, claro, tudo tem risco. Mas eu costumo dizer que o paciente tem muito mais risco de ter algum problema no caminho, vindo de carro até o local de aplicação, do que propriamente lá na aplicação. Os riscos de ter uma convulsão existe, claro, se estimulou o cérebro, pode ter um risco de ter uma convulsão. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha visto de perto, a não ser um paciente que já seja epiléptico. Ou seja, tem que indicar bem. Aliás, daqui a pouco nós vamos ter casos clínicos, doutora Denise, um caso clínico, até falando de quando indicar, mas também de quando não indicar. Olha aqui exemplos de aparelho. Esse daqui de cima, o R20, é esse aparelho que vocês estão vendo aqui. Então, quando esse aparelho vai fazer o estímulo, gente, ele vai fazer através de uma bobina. E essa bobina pode ter mais de uma característica. Eu mostrei aqui para vocês como funcionaria ali em figura de 8, mas nós temos algumas que são circulares. Podem ser parabólicas, que é uma circular que tem uma angulaçãozinha. Pode ser duplo cone, que é igual à figura de 8, porém mais inclinada para dentro, olha. E pode ser uma em formato em H, que a pessoa veste como se fosse um capacete. Tudo isso muda o que, gente? Muda a maneira como o indivíduo vai ter esse estímulo disponibilizado no cérebro. Fazer aqui de antemão um agradecimento do meu amigo Dr. Izio Klein, lá do Instituto de Psiquiatria da USP, que está aqui dando para a gente uma demonstração de como se faz para encontrar o limiar motor. O Gabriel, que estava com o aparelho ali fora agora há pouco, estava fazendo exatamente esse procedimento em algumas pessoas. Não sei se vocês percebem, mas à medida que ele mexe no aparelho, aqui do lado esquerdo do córtex do paciente, isso vai gerar uma movimentação do outro lado, do lado direito do braço. Então, ô Gabriel, faz favor aqui um minutinho. Então a gente vai ter... Alguém quer nos ajudar com uma breve demonstração aqui, que tem interesse em conhecer o aparelho? Queira ser nosso cobaia, no bom sentido. Pode levantar, que você está com muita vontade. E nós vamos mostrar aqui, demonstrar algumas coisas. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente usa esse aparelho vai gerar uma reação lá longe. Olha o meu braço, minha mão está aqui. Se eu usar o aparelho aqui no meu antebraço, isso gera um efeito. Ó, não é intencional esse efeito que está dando aqui na minha mão. Só que se eu subo o local da colocação do... O microfone não estraga não, né? Se mudar o local da colocação desse estímulo, ele que estava aqui gerando, olha aqui minha mão. Se eu subo, eu continuo causando esse tipo de efeito. Nossa, gente, depois eu vou fazer isso nas costas de uns aí, vocês vão ver que delícia que é. Relaxa, solta tudo. Os físicos amam. Agora, se eu pego esse mesmo aparelho e coloco lá na localização do córtex motor contralateral, eu acabo encontrando a localização também que gera um movimento na minha mão. Então agora eu vou, baseado nisso, explicar o que é que estava fazendo o nosso amigo Dr. Izio aqui e que o Gabriel vai fazer. Como é o seu nome? Amabile. Quantos anos você tem? 21 anos. Você tem implante coclear, que é um implantezinho de quem tem algum tipo de surdez. Isso é uma contraindicação relativa, a gente sempre pergunta antes. Não tem nada. Tem epilepsia, já teve convulsão. Maravilha. Então a gente vai aqui fazer uma solicitação para que você fique com as mãozinhas relaxadas, colocadas assim, isso, sem fazer força, a mãozinha para cima. Nesse procedimento, gente, encontrar o limiar motor significa a gente achar no aparelho a energia mínima que é capaz de ainda manter a mãozinha esquerda da Amabile mexendo, está mexendo aqui. Então, o Gabriel está localizando bem onde fica
a região do córtex motor da mão esquerda, ali no hemisfério direito. Isso. Olha aí, tá vendo? Então, aí a gente vai diminuindo essa energia, e a gente vai encontrar a mínima energia. Por que isso é importante, gente? Porque os protocolos são baseados em usar um percentual da energia que é boa para a Amabile. Então, eu vou usar em alguns protocolos 80% dessa energia aqui que foi encontrada. Ou, em alguns, 120% da energia que foi encontrada. A Amabile tem um limiar motor, que é um número que está relacionado aqui em percento. Então, 40 e poucos por cento vai ser provavelmente o limiar motor da Amabile. 45%. O que significa isso? Sozinho nada. Mas significa que uma fração disso vai ser a energia que eu vou usar aqui no córtex motor para tratar uma síndrome dolorosa, uma dor neuropática. É 80% disso ali. A minha irmã lá no consultório tem, doutora Juliana, não sei se vocês conhecem, ela tem muita dor cervical aqui, toda presa aqui. Aí quando ela fala, eu tô meio presa, eu faço cloc, 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 cloc. São 7 minutos mais ou menos, 7 minutinhos depois, como eu tô soltinha, e ela vai embora relaxada. Olha que delícia, gente, com uma sessão, porque para dor neuropática, dor crônica neuropática, é muito rápido o efeito dessas sessões, diferente do que acontece, por exemplo, para tratar depressão, que a pessoa vai precisar de um número grande de sessões, 20, 30, 40 sessões, depois manutenção, a pessoa precisa saber disso antes. A pessoa precisa ser super bem informada sobre como funciona, o que ela pode esperar, quando ela pode esperar o resultado para cada um desses. Então, Gabriel está fazendo aqui um protocolo para a Amabile, que é um protocolo, olha o tempo de espera, de silêncio. Agora vai começar de novo. Esse é um protocolo característico de tratar a depressão. Esse é um protocolo para tratar a dor neuropática mesmo, porque está colocado aqui no córtex motor. A gente chama de pica-pau. Então, é incômodo, Amabile? Não, tranquilo, né? Muito obrigado, palmas para a Amabile, pessoal. A gente tem a aprovação do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, o FDA, órgão regulamentador das práticas de saúde, dos remédios, das intervenções, Food and Drug Administration, que é do órgão dos Estados Unidos, tem vários desses protocolos aprovados para indicações diversas, mas principalmente depressão, que pode ser depressão unipolar, pode ser depressão bipolar, pode ser depressão com sintomas ansiosos, depressão resistente ao tratamento, depressão logo depois de um derrame, de um AVC, depressão na gestação e puerpério. Gente, olha, esse tratamento, certamente, pensando na gestação e puerpério, é muito interessante. A pessoa tá com uma dor, alguma coisa, fica tomando analgésico, é complicado. A gente tem os estudos para grávida com medicação são muito complicados. Isso é virtualmente livre de efeitos adversos, é muito tranquilo de se usar. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, daqui a pouco eu vou discutir com vocês no final, se o nosso tempo estiver ok, um breve caso clínico de um paciente com TOC, vou descrever rapidinho como é que eram os sintomas, as melhoras depois. Transtorno do estresse pós-traumático, as vivências pós-traumáticas. Gente, a gente tem protocolo para a pessoa não formar aquela memória traumática que depois vai virar, enfim, um rebuliço para tratar. A gente sabe que o estresse muito grande de um trauma pode gerar consequências, sequelas para a saúde mental de uma pessoa por uma vida. A esquizofrenia, não para tratar os delírios. Se ele acreditar que é Napoleão, você não tira isso dele. Meu sonho, gente, eu sempre quis conhecer alguém que era Napoleão. Já conheci vários Jesus e nunca conheci Napoleão. Ninguém mandou não morar na França na época que os livros estavam sendo escritos lá, mas aqui a gente não tem Napoleão. Agora, não trata Napoleão, não trata dizer eu sou Jesus. O que trata?
trata as alucinações auditivas, que é um fenômeno da percepção do som que está alterada. Aliás, esse mesmo tipo de protocolo que trata as vozes que a pessoa ouve, as alucinações auditivas, esse protocolo trata fonos, trata tínitos. Gente, zumbido no ouvido. Gente, zumbido no ouvido é para tratar. Fala a verdade, gente, as fonos, fala a verdade, não é mesmo treta tratar zumbido? Eficácia de tratamento para zumbido. Se alguém souber, por favor, me conta, eu estou doido para conhecer também. Mas é uma das possibilidades tratar. Aliás, não é de se admirar, não sei se vocês sabem, alguns dos tratamentos para zumbido são justamente usando antidepressivos, então estratégias relacionadas a isso também podem ter benefício. Enxaqueca, gente, migrânia com ou sem aura, tabagismo e outras fissuras. Tem estudos rolando agora para tratar o tigrinho com estimulação magnética transcraniana. O princípio de todos esses estudos leva em conta conseguir diminuir aquela via neurológica, aquela via neuronal que dá o craving, que dá a fissura, a vontade de usar o tabaco, usar outra droga, usar a bebida, usar o jogo, para poder preencher aquele espaço. Dor crônica neuropática, esse é 10, melhora rapidinho para a pessoa, começa, melhora e vai para sessões de manutenção. Tudo isso que eu estou falando, gente, que fique claro, costuma ser um tratamento adjuvante, um tratamento que compõe, geralmente dentro de uma equipe multi, isso é um pedaço que contribui demais. Mas não vamos achar que isso é substitutivo. Eu tenho dor neuropática, então agora eu não tomo mais nada daquilo, eu não faço mais físio, eu não faço mais exercício físico, eu só quero fazer estimulação magnética. Não é. Na reabilitação pós-AVC, gente, foi muito bonito quando chegou o aparelho, uns anos atrás, um paciente que já fazia 1 ano, ele tinha tido um AVC, ele chegou na cadeira de rodas, eu juro por Deus, ele chegou na cadeira de rodas, 1 semana depois, ele chegou andando. A gente estava louco para poder ter um bom resultado no começo do tratamento, sabe? A gente queria mesmo poder ter dado certo. Mas olha, tirar o homem da cadeira de rodas foi um presente para nós na época. A gente ficou bastante motivado com o tratamento. E também no transtorno do espectro autista, que vai tratar várias questões, principalmente relacionadas às desregulações emocionais, à otimização cognitiva, capacidade atencional, funções executivas. Alguns problemas que a gente tem, a eficácia varia. Não é para tudo que funciona, não é uma panaceia, nenhum tratamento é uma panaceia. Exige tempo e custo de tratamento. Precisa de um tempo a pessoa ficar na máquina. Esse protocolo aqui que a Amabile ia fazer é um protocolo que deveria levar algo próximo aos 10 minutos para acontecer. Se ela for fazer mais uma sessão naquele mesmo dia, enfim. Então, isso exige tempo de máquina, tempo de resposta. Às vezes, para depressão, por exemplo, a pessoa precisa das 20 primeiras sessões para começar a ver a resposta. 20, gente. Tem 20 vezes ido lá já fazer. Então, em compensação, a hora que essa resposta vem, ela cresce e permanece. Isso é muito interessante, sabe para que perfil de paciente? Quem detesta remédio, quem não gosta de remédio, quem está grávida. Esses pacientes são muito bons porque, tá bom, é uma troca que eu faço, eu não estou tomando remédio todo dia em casa, ou eu estou tomando muito menos remédio em casa. Então, o deslocamento dos pacientes é complicado, né? Às vezes vai mais de uma pessoa deslocada, não que precise de outra pessoa, pode dirigir, tudo bem, mas enfim, é difícil. E a gente ainda tem muito a compreender sobre as vias. E existem protocolos acelerados, isso é mais moderno, dos últimos anos agora, principalmente o pessoal do grupo de Stanford, eles têm protocolos acelerados, eles chegam a fazer, gente, nesses protocolos, muitas sessões por dia. Eles estavam em busca de tratamentos antidepressivos que fossem efetivos, de ação rápida, seguros, duráveis, toleráveis. Eu não quero que seja 20 sessões só daqui 20 dias ou daqui 1 mês que eu vou ter conseguido melhorar o paciente. Eu quero melhorar essa semana. Como é que eu faço? Sabe o que eles propuseram? Porque nesses protocolos, gente, a pessoa faz todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe o que eles propuseram lá em Stanford? Eles fizeram assim, olha, vamos primeiro usar neuronavegação e achar o lugar preciso mesmo que a gente quer, ali no córtex pré-frontal, dorsolateral esquerdo. E aí, fazendo toda essa coordenada, esses indivíduos, eles fizeram múltiplas sessões diárias, 10 sessões diárias. Fazia uma, dava um tempo de intervalo, fazia outra, dava um tempo de intervalo, e passava manhã e tarde assim. Muita energia, em Theta Burst. Olha, agora há pouco o Gabriel fez pra gente um estímulo que fazia tá. Existe o Theta Burst, que cada estímulo é uma rajada de 3, faz tra. Então você triplica a energia que é dada por vez. E eles faziam em Theta Burst, com alvo preciso por neuronavegação, muitos pulsos por sessão, muitas sessões diárias. E sabe qual foi o resultado que esses danados tiveram? Eles conseguiram remitir 80% dos pacientes. Gente, quando você faz esses estudos, você compara com placebo. Tem um grupo recebendo tá de mentira, que é só barulho. E tem um grupo recebendo os estímulos de verdade. Somente 13% do grupo estímulo de mentira melhorou. O placebo não melhorou. Agora, 80%, gente, era gente muito grave, resistente a tratamento, estava melhorando, não tinha melhorado com ECT, não tinha melhorado com ketamina, com coisa muito potente para tratar a depressão, e essa turma melhorou 80%. Foi um ruído na comunidade científica, a ideia de maior dose em Theta Burst, 10 sessões por dia, um localizador, gerar tudo aquilo. Então, desde então, estão pipocando estudos e já resultados muito promissores de protocolos acelerados, conseguir fazer várias sessões num dia para conseguir ser mais resolutivo. E aí, gente, isso extrapola para uma ideia em que dá para fazer o indivíduo convulsionar com isso, precisaria de uma bobina muito maior, muito mais energia do que isso. Mas isso já existe em estudo. Lá na USP é um dos grupos que está fazendo um estudo mundial, já estou no finalzinho. Lá na USP, o pessoal do grupo do professor Gallucci, do professor André Pronani, está fazendo estudo com essa bitelona aqui, que é esse estimulador magnético bem grandão, que vai dos dois lados do cérebro. Qual é a grande vantagem? Ela não tem o risco do prejuízo cognitivo, que na ECT, gente, na eletroconvulsoterapia, esse é o risco. A pessoa às vezes fica distraída, fica com a cognição, principalmente naquele período quando ela estava fazendo, ela fica meio esquecida. Isso é chato, para alguns pacientes não é possível correr o risco de ter esse efeito colateral. Essa técnica promete para o futuro próximo poder melhorar o perfil cognitivo e manter uma boa eficácia para os pacientes quando comparado a ECT. Para a gente chegar à conclusão, o campo da neuromodulação ainda tem muito potencial, está me engatinhando, mas vamos longe. Com um aparelho como esse é possível fazer muita coisa e cada vez mais vão se revelar aplicações práticas que esse tipo de técnica pode beneficiar. Tem muito campo e muitas frentes, pesquisas acontecendo no mundo inteiro e é muito simples de fazer. Tem alguns que são muito complexos, mas alguns muito simples de fazer. Isso pode impactar milhões de pessoas, possível, não sei se vocês sabem, mas na Dinamarca, no SUS da Dinamarca, se você tiver depressão, tiver tentado um escitalopram, não deu certo, perdeu o gosto pelo... Ai, meu marido agora vem animado, eu não tenho mais vontade porque eu tomo escitalopram, tirou toda a minha libido. Então, não quero mais tomar escitalopram. Lá na Dinamarca você pode pelo SUS fazer estimulação magnética com um aparelho como esse, e aí você não tem esse efeito colateral. Talvez a perspectiva que poderia causar maior impacto em termos de saúde mental seja uso de inteligência artificial e machine learning. Isso para o futuro é quente. E a divulgação da técnica, é isso que nós estamos fazendo, pessoal. Nós estamos divulgando a técnica, a gente está fazendo o conhecimento chegar ao alcance de quem prescreve. As pessoas poderem saber que existe, é o primeiro passo para elas poderem oferecer esse tipo de cuidado.
e sem vieses políticos ou partidários. Muito obrigado por me ouvirem, agradeço. Podem bater palma para mim.